Glórias a Deus que nos dá a vitória por mais este dia de hoje que passamos na presença do Senhor Jesus. Desde já quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concedeu. Quero também agradecer ao pastor Ávila pela confiança e o nosso irmão Cleiton pelo convite. Deus abençoe grandiosamente a cada um. Louvado é o nome do Senhor. O nosso desejo, algumas vezes, poder cooperar aqui. Amém. Ele gosta de vir para cá, só que é um pouco distante, né? Mas aprove o Senhor nos trazer aqui nesta noite, já avisando que a minha esposa não veio, porque ela faz parte do conjunto das crianças, e o nosso irmão Cairan, que trabalha junto com ela, precisou fazer uma cirurgia, tá? Então, por esse motivo, ela precisou estar lá na congregação, mas Deus nos trouxe aqui. Creio que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração nesta noite. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor pôs em meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, verso de número 8 e até o verso de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, verso de número 8. Como sempre costumo dizer, eu e você somos privilegiados de estar aqui nesta noite. Já é motivo de a gente glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Há quantos que queriam estar em nosso meio, mas não podem? Há quantos que queriam estar sentado nesta cadeira, mas não podem? Muitos estão em leito de hospitais, muitos estão afadigados com as coisas desta vida, e muitos estão aprisionados pelo vício que o inimigo tem colocado. Mas aprove o Espírito Santo de Deus trazer eu e você aqui. Isso já é motivo de glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 8, diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, assim investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quando falamos de missão, entendemos que missão é uma ordem dada e uma ordem a ser cumprida. Quando falamos de missão, estamos falando que estamos debaixo de um dever
a qual esse dever deve ser cumprido, a qual esse dever foi nos dado e nós temos que executá-lo. Quando falamos de missão, falamos em receber uma ordem daquele que é maior do que nós e temos que executá-la e cumpri-la. Quando falamos de missão, muitas das vezes, só lembramos das pessoas, dos missionários que estão fora do país. Só lembramos daqueles que vão lá para fora para pregar a palavra do Senhor. Quando falamos de missionários, muitas das vezes lembramos só de ofertas, mas a missão também não se resume somente em oferta para contribuir e ajudar os missionários que saem da sua casa, saem do seu lar, deixa sua família para poder ir e pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falamos de missão, temos que ter em nosso coração e em nossa mente que o Senhor nos disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê em mim e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Recebemos uma ordem de Jesus para pregar a palavra dele, seja para grande, seja pequeno, seja para novo, seja para velho, seja para crianças, seja para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de classe. Estamos debaixo de uma ordem, a qual nós temos que executá-la. Essa ordem é uma missão que recebemos do Senhor. Nós, quando recebemos essa missão, não podemos negligenciá-la, não podemos deixá-la de cumpri-la. Quando você recebe um chamado de Deus, não podemos deixar de executá-lo. É claro que Deus quer que faz com amor. É claro que Deus não quer que você faça por obrigação. É claro que Deus não obriga você a fazer nada. Mas em nossa consciência nós recebemos essa chamada. Foi uma dádiva que o Senhor nos concedeu. Foi um presente que Ele nos deu. No Evangelho de João, capítulo de número 15, verso de número 16, Jesus ele diz: não foste vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi a vós. Ou seja, não estamos aqui por meros esforços nossos, não estamos aqui simplesmente por causa da nossa força, não, estamos aqui porque Jesus ele nos separou. Estamos aqui porque Jesus ele nos transformou. Estamos aqui porque Jesus ele tem algo na minha e na tua vida. Louvado é o nome do Senhor. Estamos aqui porque o Senhor ele nos resgatou do lamaçal do pecado e nos limpou para termos direito ao céu. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que ter o sentimento de gratidão ao estarmos na casa do Senhor, e não o sentimento de fazer algo sendo obrigado. Então missão se trata de cumprir algo que está sobre nós, uma tarefa que nos foi ordenada, uma tarefa que foi incumbida a cada um de nós. Cada um de nós fomos chamados de um jeito diferente, cada um de nós fomos chamados de uma maneira diferente. Cada um de nós fomos chamados de um tempo e um lugar diferente, mas todos nós fomos chamados para pregar a palavra do Senhor. Mas todos nós fomos chamados para cumprir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para levar uma palavra de salvação, uma palavra de transformação, uma palavra de mudança de vida, uma palavra de esperança. Ou seja, a palavra que o Senhor colocar na tua boca, você tem que falar. Louvado é o nome do Senhor. Cada um de nós fomos chamados, formamos o corpo da igreja. Cada um de nós, a Bíblia vai nos falar que o corpo ele é feito de vários membros, e nenhum membro é igual ao outro. O corpo é feito de vários membros, e nenhum deles é igual ao outro.
cada um tem uma função dentro, cada um tem uma função no nosso corpo. Assim somos nós dentro da igreja. Cada um de nós somos chamados diferente, mas todos nós temos uma função na casa do Senhor. Cada um de nós somos chamados em tempo diferente, mas todos nós temos uma função na casa do Senhor. Seja pregar a palavra, seja louvar, seja tocar um instrumento, seja limpar a igreja, seja membro de banco, ou seja, cultuar, porque não, membro de banco é ferro e sofá, louvado é o nome do Senhor. Mas nós somos servos e temos, cada um de nós, um chamado aqui na casa do Senhor. Então não devemos ficar parados, não devemos simplesmente negligenciar a chamada do Senhor. Todos nós sabemos qual a função que o Senhor tem nos chamado, porque quando Ele nos chama, Ele faz ter em nós o desejo de fazer a obra. Quando Deus Ele nos chama, aquele que canta sente no coração a vontade de cantar louvores ao Senhor. Quando é pregar, quando Deus chama, aquele que prega sente no coração a vontade de levar e pregar o Evangelho. Quando é aquele que toca, foi chamado para tocar instrumento, sente no coração o desejo de aprender a tocar instrumento. Todos nós temos uma função, louvado é o nome do Senhor Jesus. Nenhum de nós estamos fora do corpo, nenhum de nós não temos função na casa do Senhor, mas todos devemos ir e pregar o Evangelho, louvado é o nome do Senhor. A palavra que o Senhor nos trouxe vai falar sobre Estevão, mas eu quero ir um pouquinho atrás. Nós sabemos que Jesus ele disse para o povo ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. A Bíblia vai falar que os irmãos estavam reunidos e quase 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai nos falar que Pedro, cheio de autoridade, vai até fora do cenáculo do templo ali e começa a pregar, falando que eles não estavam bêbados, mas era a promessa que Deus tinha feito ao profeta Joel. A Bíblia vai nos falar que Pedro, cheio de ousadia, começa a pregar a palavra e cerca de 3.000 almas se converteram. A Bíblia vai falar que Pedro continua pregando a palavra e cerca de mais 5 almas se converteram ao Evangelho. A Bíblia vai nos falar que no capítulo 3 de Atos, Pedro e João iam subindo ao templo para orar, e ali eles operam um milagre em nome de Jesus. Mas logo após esse milagre, eles são levados ao sinédrio para serem interrogados. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, eles vão ser intimados a não pregar mais o Evangelho. Mas Pedro, levantando-se cheio de autoridade, ele fala: a quem devemos obedecer? A vós homens ou a voz de Deus? Eles tentam fazer Pedro parar de pregar a palavra. Eles tentam proibir Pedro a parar de pregar o Evangelho. Mas que causa o Evangelho se o Evangelho traz libertação? Mas por que não pregar o Evangelho se o Evangelho ele traz a salvação? Mas eles são intimidados a parar de pregar o Evangelho. No capítulo 5 de Atos, a Bíblia vai nos falar que os apóstolos estavam presos. E um anjo veio e abriu as celas para que eles saíssem. A Bíblia vai nos falar que no outro dia eles seriam julgados.
Mas assim que eles saíram da cadeia, foram direto para o templo ensinar e pregar a palavra do Senhor Jesus. Independente do que eles estavam passando, eles estavam pregando a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus para mim e para você é: não importa a circunstância, não importa o jeito, não importa o que vai acontecer, continue pregando a palavra do Senhor Jesus. A Bíblia vai falar que enquanto eles estavam ensinando no templo, alguns homens vieram, os pegaram e levaram para a corte, para o conselho, para novamente estar de frente aos escribas e os fariseus. A Bíblia vai nos falar que eles foram. Mas o que me chama a atenção, algo lindo, aqui escrito no capítulo 5: levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse: homens israelitas, acautelai-vos a respeito de que haveis de fazer este homem, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este juntou o número de uns 400 homens, ao qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste se levantou Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, deixai-los, porque este conselho, ou esta obra, é de homem, ou se desfará, mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achado combatendo contra Deus. Gamaliel se levanta no conselho, leva os apóstolos para fora, e ele levanta a voz e diz: acautelai-vos, ficai calmos, porque antes desse homem se levantou alguém, falando que era alguma coisa, levantou cerca de 400 seguidores, mas a obra foi se desfeita. Depois dele se levantou mais alguém, e começou a juntar mais um tanto de pessoa, e ele morreu, e os que seguiram foram dispersos também. Mas eu vos digo, ficai tranquilos, que se para esses a obra for do homem, ela vai se desfazer, mas se for de Deus, deixai. Porque se é de Deus, não contenda contra Deus. Gamaliel entendeu que se fosse do homem ela pararia, mas se fosse de Deus ela continuaria, iria continuamente. E eu tenho uma palavra para você. Hoje somos mais do que milhões na presença do Senhor. A palavra, o trabalho, o evangelho pregado segue-se até nos dias de hoje, e eu vou além, vai até a eternidade, vai até a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Não há tempo de parar de pregar o evangelho. Não há tempo, mediante a palavra, o evangelho não é do homem, o evangelho é de Cristo. Não foi o homem que te chamou, não foi o homem que te separou, mas foi aquele que sabe de todas as coisas, é aquele que vai além de todas as coisas, é aquele que vai além da medicina, é aquele que é santo, é aquele que é puro, aquele que tem toda a autoridade em suas mãos. Foi Ele que te chamou e foi Ele que te separou. A Bíblia vai nos falar que os apóstolos apanharam, depois foram expulsos dali, saíram dali. A minha Bíblia vai falar que eles
se alegraram quando apanhou, porque eles sabiam que por causa que ele apanhou era a causa verdadeira do Evangelho. Eles sofreram por causa da palavra do Senhor, mas mesmo assim permaneceram alegres. Eles apanharam por pregar o Evangelho, mas mesmo assim permaneceram firmes na presença do Senhor Jesus. Ninguém disse que seria fácil. Se alguém te disse, venha para o Evangelho que você vai parar de sofrer, eu tenho uma notícia para te dar: ele mentiu. A Bíblia fala que por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós seríamos perseguidos. Por causa de pregar o Evangelho, seríamos perseguidos. Seríamos levados como ovelha no meio de lobos. Mas mesmo assim, Jesus, ele nos guardaria. Você está apto a pregar a palavra do Senhor Jesus? Deus, ele te chamou. Não deixe a dificuldade, não deixe a tribulação, não deixe a prova fechar a sua boca. Não deixe a opressão fazer você parar de pregar o Evangelho. Não deixe as lutas desta vida ofuscar o chamado que Deus tem para você. Foi falado nesta noite, eu achei que chegaria até um ponto, mas Deus me levou além. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a tua casa. Deus tem muito mais para o teu ministério. Mas não é hora de parar. Não é hora de largar as redes. É hora de continuar na presença do Senhor e pregar a palavra do reino. A Bíblia vai falar que eles continuaram pregando. E o Evangelho continuou crescendo. Com o crescimento da igreja, foi necessário levantar diáconos para ajudar na causa da igreja, ajudar na mesa e ajudar as viúvas. E a Bíblia vai nos falar que dentre destes 7 estava Estevão, um homem cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, cheio de fé. A Bíblia não nos conta do passado do Estevão, mas a Bíblia nos fala que ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Jesus está falando aqui nesta noite: o teu passado não me interessa mais. Eu quero te levantar a partir de hoje. O teu passado não importa mais. O teu passado foi lançado no mar. Mas hoje é noite de se levantar para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. É noite de sair do estável. É noite de sair da comodidade. É noite de se levantar, que Jesus, ele está te chamando para você pregar a palavra. Quantos que precisam ouvir a tua voz? Quantos que precisam ouvir a palavra que está dentro de você? Quantos os momentos que nós paramos e o Espírito Santo nos impulsiona a falar algo, mas nós nos calamos? Será que é? Será que não é? Não feche a boca para falar do amor de Jesus Cristo, mas continue pregando. Eu me gastarei e me deixarei gastar pela vossa alma. Eu pregarei a palavra do Evangelho,
buscaremos as almas perdidas, as almas afogadas na lamaçal do pecado, levaremos um evangelho de transformação e de libertação. Mas para isso precisa de você. Você precisa abrir a sua boca. É tão lindo cantarmos: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas chega na hora, nos acovardamos. A Bíblia vai falar que Estevão estava entre os 7. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A Bíblia vai falar que enquanto Estevão pregando, Jesus ia confirmando. Enquanto Estevão ia falando, Jesus ia confirmando com sinais. Quanto mais você fala do nome de Jesus, quanto mais você prega a palavra do Senhor Jesus, mais milagres você vai ver, mais transformação você vai ver. Muitas das vezes nos questionamos: por que eu não vejo mais nada, mas você está falando algo? Por que eu não vejo mais nada, mas você está fazendo algo? A seara é muito grande e poucos são os ceifeiros. Você quer ver alguma coisa? Faça alguma coisa. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quanto mais você busca a Deus, mais Ele se chega até você. Quanto mais você fala do nome de Jesus, mais milagres e transformações você vai ver. Isso depende de você. Estevão pregava e Jesus ia confirmando. Estevão orava e Jesus curava. Jesus curar, Jesus fazer milagre através de você, não significa que não vai se levantar pessoas contra você. A Bíblia vai nos falar de 3 grupos de pessoas que se levantaram contra ele, mas mesmo assim não podiam contender com as palavras dele, porque as palavras dele eram cheias do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Não é sabedoria humana, não é sabedoria do homem, mas é sabedoria vindo dos céus, sabedoria vindo da parte de Deus, porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo fala: não tente falar com as vossas próprias sabedorias, com as vossas próprias palavras, mas fale com a sabedoria do Espírito Santo, que o Espírito Santo sabe a cada detalhe. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A Bíblia vai falar que mesmo assim eles não conseguiam contender com a palavra de Estevão. Furiosos, eles pagam 2 testemunhas para levantar calúnia contra Estevão. O que Estevão estava fazendo demais? Pregando, curando, libertando, levando a palavra de transformação. Deus não estava com ele. Não é porque pregamos, não é porque somos chamados, não é porque Deus nos escolheu, que ninguém vai se levantar contra nós, que ninguém vai tentar parar a obra que Deus tem para fazer através de nós. Fique atento, fique esperto, porque obras contrárias, palavras contrárias,
pessoas contrárias vão se levantar, mas maior do que aquele que está lá fora é aquele que está dentro de nós. Maior do que a investida do inimigo é a proteção do nosso Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, as asas a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio. Continue firme, continue pregando a palavra do Senhor. Deus é quem te guarda, Deus é quem te protege. O vale, ele não vem para nos matar. O deserto, ele não vem para nos matar. Porque quando estamos na prova, falamos que estamos no vale ou no deserto. Mas vale e deserto não mata crente. O vale ainda é a maior escola dos crentes. É onde Deus te leva, só você e Ele. É onde Deus, Ele te ensina muitas coisas. É onde Deus, Ele te mostra as coisas mais ocultas. As tribulações, ela vem para te ensinar e te fortalecer. Mas você tem que perseverar, você tem que continuar firme. Estevão, mesmo se levantando pessoas contra ele, não desistiu de pregar a palavra. Estevão, mesmo pessoas do lado que deveriam apoiá-lo, se levantaram contra ele, para ele parar de pregar a palavra, mas mesmo assim ele continuou pregando o evangelho. Estevão é levado para ser julgado. E ali ele começa a pregar a palavra para o sinédrio, para os sacerdotes. E a Bíblia vai falar que ele pregando, ninguém poderia contender com as palavras dele. Ninguém poderia resistir às palavras dele. Mas cada vez eles iam mais se enfurecendo. Vai existir pessoas de coração duro. Vai existir pessoas que você vai pregar a palavra, mas de maneira nenhuma vai querer compreender. De maneira nenhuma vai querer se render ao Evangelho. Mas mesmo assim, continue pregando a palavra. Se Deus te chamou, é porque Ele tem algo para fazer através de você. Se Deus Ele te escolheu, é porque Ele tem algo para fazer através de você. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus tem algo para fazer através de você. Eu não sei o lugar, eu não sei o ambiente, mas Deus Ele tem para fazer. Eu não sei a hora e não sei o momento, mas eu sei que Deus Ele tem para fazer. Você já pregou para a sua família? Você já pregou para os seus filhos? Você já pregou para os seus vizinhos? Para os seus colegas de serviço? Para os seus colegas de escola? Você já pregou? Eu preguei, mas eles não aceitam. Continue pregando. Eu preguei, mas eles não querem saber. Continue pregando. É Tiago, irmão de Jesus, que só se converteu após a crucificação. Dentro da casa de Jesus, o irmão de Jesus só foi crer nele como Salvador depois que Jesus foi crucificado. Continue pregando. Por causa disso Jesus parou de pregar? Não.
Por causa disso, o Estevão parou de pregar? Não. E porque eu e você temos que parar de pregar? A Bíblia vai falar que Estevão foi julgado, e eles, enfurecidos, levaram Estevão para fora da cidade. E Estevão começa a ver os céus abertos. Estevão começa a ver o trono e o Filho do homem assentado à direita. Quem está na presença do Senhor, mesmo que seja na pedração, mesmo que seja tomando pedrada, mesmo que seja na luta, na prova, Deus continua mostrando os seus mistérios. O céu sempre estará aberto a favor daqueles que querem pregar a palavra do Senhor. Estevão, sendo apedrejado, viu os céus abertos e falou: Pai, não lhe imputes esse pecado. Estevão, sendo apedrejado injustamente por causa do Evangelho, pediu para que Deus não colocasse esse pecado na conta daqueles que estavam apedrejando. Estevão, mesmo assim, não guardou nenhuma mágoa, nenhuma angústia daqueles que estavam apedrejando. Estevão não guardou nenhum ressentimento daqueles que o acusaram, daqueles que o apedrejaram. Mas, em conta disso, o que ele ganhou? Os céus abertos esperando. Louvado é o nome do Senhor. Jesus está falando para nós nesta noite: se dedique a pregar a minha palavra, que eu abrirei o céu sobre você para derramar as bênçãos. Derramarei sabedoria para você. Tiago mesmo fala: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele a dá e não lança em rosto. Pregue a palavra do Senhor e você vai ver os mistérios de Deus na sua vida. Pregue os mistérios, pregue a palavra do Senhor e você vai ver os mistérios de Deus através de você. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia do arrebatamento. Louvado é o nome do Senhor. Deus, Ele te chamou, Ele vai te aperfeiçoar. Deus, Ele te chamou e te escolheu. Então não fique parado, pregue a palavra do Senhor. Missão não é só feita por aqueles que vai. Missão é feita por cada um de nós, da maneira que Deus nos escolheu, do chamado que Deus nos escolheu, da forma que Deus nos escolheu. Missão é daquela forma que Deus tem para fazer através de você, e você obedecer.